Olá a todos e todas. Hoje um dia um pouco diferente, eu estou aqui só ajeitando a câmera direitinho. Estamos hoje pelo Facebook, né? Nós estamos naturalmente fazendo as lives pelo Instagram, sempre quando tem convidados, sempre quando a gente divide com outras pessoas o debate e tudo mais. Mas porque o Facebook, principalmente o Facebook, não tem a ferramenta para duas pessoas, né? Eles abriram mão dessa ferramenta já faz algum tempo. E aí a gente acaba fazendo pelo Instagram, porque a gente tem feito bastante live com duas pessoas e a ferramenta do Instagram para isso está funcionando. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da reunião ministerial do vídeo divulgado na última sexta-feira. Eu já vou começar falando sobre isso, eu estou só nesse momento fazendo aquilo que eu faço sempre também pelo Instagram, que é enviar o link para as pessoas, né, o padrão que a gente sempre faz. E aí nós vamos destrinchar em detalhes cada momento daquela reunião com a principal fala de todos os ministros e tudo mais. Quero aqui mandar um grande abraço para Felipe Guidon, que está vendo, e à medida que as pessoas forem entrando e comentando, eu vou estar também falando com vocês. Então eu estou aqui copiando aqui o link e enviando pelo WhatsApp, para que todos aqueles que estão vendo, participando conosco, também estejam recebendo o link. E aí pelo celular é mais fácil, já entra diretamente e por aí vai. Assim como no Instagram, nós também vamos estar colocando esse vídeo no YouTube pelo dia de amanhã, né? Na manhã de segunda-feira fica muito mais fácil, para que as pessoas depois possam olhar isso também, ver, compartilhar e conversar acerca daquilo que foi debatido e indagado. Entendo que é de suma importância ocuparmos esse espaço, fazermos o debate acontecer. Nós estamos vivendo um período onde um período onde as pessoas falam demais, não se preocupam em apresentar de fato as provas ou como elas de fato acontecem, e a gente precisa ocupar esses espaços fazendo a coisa certa. O que é? Que é destrinchar, fazer o debate, fazer a coisa em detalhes, quase que científica, né? E o vídeo ministerial liberado pela Justiça na última sexta-feira, ele precisa ser destrinchado, porque algumas coisas ficaram não em obscuro, mas algumas coisas estão sendo mal interpretadas pelas pessoas propositalmente. Existe um sequestro de narrativa muito natural desse atual governo, muito natural dessas pessoas, sobretudo, que é tentar dizer como elas acreditam que a coisa aconteceu, e elas sabem que não é assim, mas elas tentam ditar as regras do jogo, elas tentam ditar as regras da narrativa. Tudo isso começou, obviamente, com o Moro no dia 24 de abril, quando ele pediu demissão, naquela sexta-feira pela manhã, e ele faz aquela coletiva de imprensa, e ele fala sobre uma reunião do dia 22, né, ele vai apresentar provas depois ao Ministério Público, em Curitiba, e cita essa reunião do dia 22, do vídeo e tudo mais. Depois de algum tempo, o vídeo é analisado pelo STF e é quebrado o sigilo desse vídeo, que é o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Quero só lembrar que no dia 22 de abril, nós estávamos em torno de 2.000 mortos com relação ao coronavírus no Brasil. Claro que quando nós falamos desses 2.000 mortos, assim como nós falamos dos 22 mil agora, estamos falando de números oficiais, tá? Não estou aqui citando, obviamente, as subnotificações, que nós não temos nem como mensurar de fato, né? Mas nós já sabemos que os números são muito maiores do que esses que estão sendo apresentados, não porque alguém está querendo esconder, não é isso que estou querendo dizer, mas é óbvio que as subnotificações são muito maiores, porque não há testagem suficiente, porque os dados demoram a acontecer, porque os testes, os poucos que existem, demoram demais a chegar ao resultado. E aí, obviamente, naquele momento, nós tínhamos 2.000 mortos, e o governo estava fazendo uma reunião ministerial com a ideia, com a intenção, com o objetivo de fazer um alinhamento para a explicação de um projeto que daria a entender para a população acerca do plano de resgate, no plano de resgate econômico brasileiro. Não era alvo, isso eu até ia falar no final, mas não era alvo desse governo incompetente qualquer tipo de ação com relação à questão do coronavírus. Não havia espaço para esse tipo de coisa no debate.
né? Todos os ministros, secretários ali em volta, mas não havia objetivo para se conversar sobre o coronavírus, os seus avanços, as necessidades de ações imediatas, as necessidades de ações econômicas. Não era esse o objetivo da reunião. O objetivo da reunião era simplesmente se salvar. Era jogar ali, vomitar na mesa, jogar cartas na mesa para ver um debate entre os ministros com o presidente somente preocupado em intervenção em Polícia Federal, com o objetivo claro de salvar os seus filhos e amigos. E nós vamos falar isso em detalhes agora, em cada detalhezinho, porque aí, inclusive eu já abri aqui no outro computador, a transcrição completa, li, reli, vi o vídeo, revi, e aí fica muito mais fácil para a gente poder, se alguém tiver alguma dúvida, vai mandar para cá, não tem problema, não tem a menor dúvida disso, e a gente vai poder fazer esse debate com muita tranquilidade. Deixa eu só ver uma coisa aqui interessante. Olha, o Facebook está voltando aqui com uma jogada aqui. Legal. Deputado Paulo Ramos está conosco também. Jefferson, Leandro. Vamos lá, vamos por parte. Eu vou começar pela fala do Bolsonaro e vamos começar desmistificando algumas questões, tá? A questão da interferência da Polícia Federal. Com o vídeo quebrando o sigilo, ficou claro que ele queria fazer uma intervenção da Polícia Federal? Claro que ficou. Existia um debate anterior, muito pelo Bolsonaro e para os seus acéfalos, seus séquitos, dizendo que não, ele não citava a Polícia Federal, ele citava a segurança de sua família, a segurança dos seus, por isso ele se direcionava ao GSI. Inclusive, é bom ressaltar que... eu anotei até aqui, ó. O Luiz Eduardo Ramos, um dos ministros que foram, juntamente com o Heleno, e com mais um outro que eu esqueci o nome aqui agora, que foi até a Polícia Federal prestar depoimento, ele disse, e aí é interessante porque ele tem um perjúrio ali, né? Ele diz que na observação do presidente com relação ao GSI, com relação à necessidade de fazer mudanças, não na Polícia Federal, porque o presidente não estava se referindo à Polícia Federal, mas sim na segurança dos seus parentes, na segurança dos seus familiares. Ele se dirige olhando para o Heleno sobre a necessidade de fazer alterações na segurança. Porque a palavra segurança é o que ele coloca lá. Mentira! No vídeo, esse depoimento do Luiz Eduardo Ramos foi feito antes da liberação do vídeo. No vídeo, o que nós vemos não é isso. Muito pelo contrário, nós vemos o presidente olhando em direção ao ex-juiz e ex-ministro e ex-salvador da pátria, Sérgio Moro, que agora ele é demônio, né? Mas salvador da pátria. Para mim não muda nada do que ele sempre foi. Olhando para ele, com uma referência clara à Polícia Federal. Até porque o presidente da República diz que havia necessidade de fazer mudanças na ponta, fazer mudanças dentro da segurança dos seus familiares. Palavras do presidente, não vou esperar, não vou falar o palavrão, né? Porque aí senão poderia acabar sendo chamado para ser ministro do Bolsonaro, se eu ficar usando palavras de baixo calão aqui, né? Vai que eu acabe virando, né, sendo considerado favorito para virar ministro, porque basta você falar 2, 3, 4 merdas que você acaba virando um favorito para virar ministro ou para algum alto escalão do governo do Bolsonaro, porque é um governo de gente preparada, que precisa xingar e o caramba 4. Mas enfim, eu não vou esperar né, minha família, meus amigos, parentes. Olha só que interessante. 2 semanas antes, o presidente tinha feito alterações no GSI. Tinha feito sim essas alterações. Tanto que chegou a botar lá o general Laranja, que diga-se passar de laranja, essa família entende bem, e até coloca os laranjas como alta patente dentro do sistema. Ele foi condecorado, não, ele foi promovido dentro do sistema de segurança. Isso aconteceu 2 semanas antes. 2, 3 semanas antes. Quer dizer, ele está dizendo que tinha dificuldade para fazer alterações, que ele estava se referindo ao GSI e não à Polícia Federal, mas ele fez as alterações 2 semanas antes. Não faz sentido. Só cai nessa balela quem minimamente não tem entendimento das coisas que estão acontecendo, ou não acompanha, ou finge não acompanhar. Se ele diz que tinha dificuldade para fazer mudanças no governo, no caso do GSI, porque ele diz que se referia à segurança dos seus parentes, familiares, como é que ele tinha dificuldade se ele 2 semanas antes fez? Inclusive promovendo o general. O coronel. Sei que o nome do cara é laranja, né? Quer dizer, podia ser até o Queiroz ou a Michele, mas não era nenhum deles. Outra coisa, o GSI é responsável pela segurança do presidente também. Ele tá dando segurança para amigo do presidente?
Porque ele se refere a amigo no vídeo, na transcrição do texto. Ué, não sabia que o GSI e não sabia que dinheiro público era para ajudar a dar segurança para amigo do presidente. E aí, quem são os amigos do presidente? Nós estamos descobrindo quem são os amigos do presidente. Nós descobrimos nos últimos meses quem são os vizinhos do presidente. São pessoas altamente perigosas. São pessoas envolvidas com a milícia, são pessoas envolvidas com o pior que se tem no estado do Rio, na cidade do Rio, sobretudo. Gente bandida de verdade, que assassina, como assassinaram Marielle e tantos outros. E aí a minha questão é, nós estamos pagando a segurança desse pessoal porque ele se refere à segurança dos seus amigos e parentes. Eu não estou reclamando de pagar a segurança dos familiares, não. Eu até acho que tinha que pagar, era uma clínica psiquiátrica para os seus filhos. Não sou nem contra. Segurança é de menos para eles. Até porque eles estão sempre envolvidos com miliciano para cima e para baixo, fazendo homenagem a uma coisa que eles não precisam de segurança, né? Porque eles estão envolvidos com aqueles que matam. Eles não estão do outro lado, daqueles que combatem aos que matam. Não, pelo contrário, eles estão envolvidos com aqueles que assassinam. Eles homenageiam assassinos, eles vivem com assassinos, eles nomeiam mãe e esposa de miliciano em seus gabinetes, fazem rachadinha com assassino. Eles são desse tipo de pessoas, então ele não precisa de segurança. Porque aqueles que poderiam matar ele por algum motivo, na verdade, estão do lado dele. Mas não tem como contestar esse tipo de ação. Agora, segurança para familiares, eu não estou entendendo isso. Ele diz que se refere a GSI, já falamos que não pode. Tanto que ele assume a prova de interferência da Polícia Federal, ele assume isso, que no dia 24 de abril, quando o Moro sai, né, nós já debatemos isso várias vezes e tudo mais, mas a nomeação do Ramagem, se eu não me engano, é 25. 24 é uma sexta, 25, 6, 27, que é na segunda-feira, e aí o STF trava e tudo mais. Ele faz tudo exatamente o que o Moro, reparem bem que eu não estou elogiando o Moro, eu não estou defendendo o Moro, não estou chamando o Moro de herói de nada, tá? E a gente pode debater lá na frente quem é Sérgio Moro e suas incapacidades, inclusive de ler uma peça jurídica. Ele tem dificuldades para isso, e aqui não estou fazendo uma defesa prévia de nenhum processo que de fato ele fez. Ele simplesmente não tem conhecimento disso. Tanto que aqueles escândalos de vazamento, por exemplo, da Vaza Jato, que apareceu no Intercept, mostram claramente uma falta de conhecimento jurídico do juiz. Mas tudo bem, virou ministro daquele governo que ganhou a eleição graças às intervenções dele na justiça. Ou seja, enfim, não vou entrar nos detalhes porque o Moro também não merece que a gente tome tanto espaço. Mas tudo que o Moro falou na coletiva do dia 24 de abril pela manhã, o Bolsonaro fez. Nomeou para a Polícia Federal o amigo da família, o Ramagem. Quando o STF travou o nome por desvio de função, que está na BIM, o que ele fez? Ele nomeou um outro ligado ao Ramagem, indicado pelo Ramagem, e a primeira ação desses caras foi tirar todo mundo do Rio de Janeiro. Foi alterar os quadros da Polícia Federal investigativos do Rio de Janeiro. Para quê? Para que todas as investigações ligadas a seus filhos, às suas atitudes, voltassem a estaca zero. Essa é a intenção, é fazer uma interferência clara. E quem não vê isso é de uma desonestidade intelectual e seletiva absurda. Não tem moral para falar de combate à corrupção. Uma pessoa que vê uma interferência clara e objetiva do presidente da República na Polícia Federal, em específico do Rio de Janeiro, onde seus filhos são investigados, onde assim que o ministro da Justiça, que disse que não faria isso, sai, e ele faz exatamente tudo aquilo que foi acusado, ele assume todo o processo de interferência. Ele não precisa do vídeo para provar isso, basta olhar as nomeações feitas pelo presidente da República logo após a saída do Moro. Não preciso de vídeo para provar que ele é inapto, bandido, genocida. Não preciso de vídeo para mostrar que ele queria e de fato fez uma interferência da Polícia Federal. Basta olhar as nomeações, basta olhar as ações pós a saída. Ele não mudou. A saída do Moro dia 24 e ele falar abertamente o que estava acontecendo, não tirou das ideias do Bolsonaro o que ele queria fazer com a ação Polícia Federal. Ele diz, né, que ele queria informações da Polícia Federal, tinha dificuldade com informações da ABIN por causa de aparelhamento, e dá a entender que a ABIN está aparelhada pelos comunistas. E aí ele fala, e é muito interessante isso, de uma rede de informação paralela. Ele diz, olha, eu tenho a minha rede de informações, eu vou até ver se consigo achar aqui exatamente qual é o termo. Ver se eu acho aqui. Eu tenho minha rede de informações particular. Rede de informações particular? De onde ele tirou isso?
Da onde que... Estão falando que da Alemanha nazista, em que você monta um poder paralelo de informações. Da onde que ele tirou? Da onde ele tirou essa ideia? Não, porque essa sim informa, disse o presidente da República. Informa de quê? Pela tia do Zap? Porque, na verdade, o caminho do Bolsonaro é o mesmo dos seus seguidores. Eles não se informam da maneira correta, não se informam da maneira, por exemplo, a questão da cloroquina, né? Não existe uma informação científica. Agora, inclusive, estudos deixam muito claro que existe 30% a mais chance de morte daqueles que usam a cloroquina. Olha que loucura isso. Mas ele utiliza a mesma linha de raciocínio. E ele se informa através de meios paralelos, particulares. Quer dizer, o presidente da República agora busca informações de meios paralelos. Que meios são esses? Amigos. E aí na sexta-feira, quando ele está chegando no Planalto, ele dá uma entrevista naquele curralzinho ali, em que ele fala que foi avisado por amigos policiais civis do Rio de Janeiro que estavam armando para o filho dele, para a família dele. E aí, então, ele decidiu intervir. Olha só! Não falando de um presidente da República que, sem prova nenhuma, ouve uma história lá na casa do cacete, e aí decide, então, intervir na Polícia Federal. E justifica para palhaço ouvir, porque justifica para imbecil ouvir, que ele vai intervir na Polícia Federal porque ela não dá informações que ele quer ouvir. Ele quer saber detalhes de investigações, ele quer saber quem está sendo investigado, ele quer saber se os seus parentes e amigos estão sendo investigados, até que pé estão as investigações. Ele quer claramente saber, para poder ou fugir, ou para poder mexer nas investigações para que elas não cheguem aonde elas têm que chegar. É a mesma coisa da CPI da fake news, que está mais do que comprovado, o gabinete do ódio, que influenciou o processo eleitoral. Com mentiras, com informações que não são verídicas. Claro que isso sempre existiu no processo eleitoral, mas hoje, obviamente, vivemos nesse mundo muito mais globalizado, onde a gente consegue se falar pela internet, como nós estamos fazendo aqui agora. E aí você consegue espalhar as mentiras também muito mais rápido. Então a pergunta aí que isso tem que ser cobrado pela justiça é: o presidente da República, que rede de informação paralela é essa? Ela não é legal. Que isso? Estão falando que da Gestapo? Da onde vocês tiraram isso? E por que se defende esse tipo de atitude? Porque só defende esse tipo de atitude quem não conhece o Estado Democrático, quem não conhece o que significa democracia, quem não sabe ler lei, quem não entende basicamente do que é liberdade. Eu daqui a pouco vou falar sobre a fala específica de cada ministro, e aí vou fazer umas interpelações, mas eu ainda estou no Bolsonaro nessa questão. Ele fala... O negócio é tão sério, é tão absurdo, que no tempo todo da reunião é meu. O Estado não é do Bolsonaro, o Estado não é dos eleitores do Bolsonaro. O Estado também não é dos eleitores de outro, como do Ciro, do Haddad, da Marina, seja quem for. O Estado é de todos. E não existe um presidente da República que pode ficar falando eu quero, é meu. Não existe meu. Não existem instituições que são formadas no processo democrático minhas. Existe nossa. Ele não pode querer porque o meu não existe meu. O que existe dele é aquele governo inapto, cheio de gente inapta, sem a menor condição de governar, sem a menor condição de apresentar qualquer tipo de mudança. E eu vou entrar em detalhes aqui a partir de agora, em nomes por nomes de cada fala de cada um, mostrando claramente os crimes cometidos e como essas pessoas não têm a menor condição de governar o país. Não têm a menor condição de ocupar os cargos que estão, como aquele imbecil desse Van Traub. Mas mais imbecil é ele ainda, é quem bate palma para atitudes como essas. Ele está assumindo claramente, com o vídeo e com as atitudes de nomeação, que ele interferiu na Polícia Federal. Ele assumiu claramente com suas falas de que o interesse dele é de ter informações prévias das investigações dele próprio. A Polícia Federal não foi criada para isso. É interessante analisar que nem o governo Lula fez isso, nem o governo Dilma. Já que é o antagonismo desse processo pela cabeça doentia de algumas pessoas. Porque talvez se a Dilma tivesse feito isso, a Lava Jato não estaria onde está. E eu não estou nem elogiando a Lava Jato, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quem inaugurou essa maluquice jurídica de prisão coercitiva, sem nunca ter sido convidado para dar depoimento, foi a Lava Jato. É ilegal, imoral, inconstitucional. E não precisa ser advogado. Tem advogados estou vendo aqui amigo, o Kenny e outros que são ligados ao direito. Isso não existe constitucionalmente. Podem até me corrigir aqui à vontade, sem problema nenhum. Não existe. Eu vou fazer uma prisão coercitiva quando a pessoa nunca sequer foi convidada para fazer para ser questionada ou fazer o depoimento. Mas se ela se negou a fazer o depoimento, vai lá e algema e traz aqui que eu quero ouvir. Quando foi acontecer isso? Aquele espetáculo da prisão coercitiva do Lula, depois foi feito até com Cila Malafaia, diga-se de passagem. Aí, assim, defender o Cila Malafaia para mim já é demais.
Mas não faz sentido. A própria prisão coercitiva do Moreira Franco aqui no Rio de Janeiro. Não fez nenhum sentido aquilo. Quem inaugurou essas loucuras jurídicas, essas lacunas jurídicas, foi o Sérgio Moro. Um juiz de primeira instância. Tá? Mas, em busca de um palanque eleitoral, o STF também se calou diante disso. Que não era para deixar acontecer. Quem tem que defender constitucionalmente isso é o Supremo. Agora, tem que lembrar que o presidente da República não foi eleito para dizer que a Constituição é dele. Ele foi eleito para fazer o que a Constituição manda. Ele tem que defender a Constituição. E quando ele não faz isso, alguém passa por cima dele. Juridicamente. Porque ele não foi eleito para dizer o que é a Constituição. Ele foi eleito para defender e fazer o que a Constituição manda. É só esse o papel dele. O Estado não é dele e nem deles. Aí ele lembra a questão do IFAM. E aí lembra o Luciano Wang, né? O velho da van. Chamar o velho da van. É o velho muito velho, que não pegou o coronavírus até hoje, cara, desgraça. Quer dizer, o velho da van, que é um patrocinador da campanha do Bolsonaro, porque outra coisa também mitológica é essa ideia falaciosa de que o Bolsonaro não gastou dinheiro. Fala, Jean, tudo bem? Edson. Essa ideia de que ele não gastou dinheiro na eleição passada. Mentira. Gastou muito. Gastou muito dinheiro. Muito caixa doido através de impulsionamento das redes sociais. E a CPI da Fake News tem provado isso diariamente. E aí a reclamação, e aí depois você vai investigando isso através do Google, você vai investigando através também de outras redes de notícias, você vai vendo que o velho da van, reclamando de uma obra no Rio Grande do Sul, ele chama aquilo de cocô pedrificado de índio, né? Assim, coisa de maluco. É claramente um presidente que não tem a menor noção do que está falando. E aí ele reclama do IFAM ter travado aquela obra. Quando de fato, se você mantém a investigação, o IFAM não travou aquela obra nunca. Muito pelo contrário, foi a empresa de assessoria da própria van que deu o seguinte: olha, é melhor parar porque nós encontramos indícios arqueológicos aqui. Mas é uma merda de uma presidência da República, de um governo eleito sem proposta. Tanto que não participou de um debate. Não fez questão de participar de um debate, nem fez falta, porque o eleitorado do Bolsonaro já sabia que ele não tinha nada a propor. Que não respeita a história do país, que não respeita o que significa o IFAM, não sabe por que ele foi criado, não sabe por que as instituições democráticas desse país foram criadas, para defender o quê? É inacreditável esse tipo de coisa. É inacreditável esse tipo de coisa. E eu vou responder um por um. Fica tranquilo, tá, Edson? Fica tranquilo. E aí ele fala, claro, para ajudar um amiguinho. Preciso ajudar o Luciano da van, que é meu amigo. Então eu vou lá e me meto no IFAM. Tá ok? Quer dizer, é inacreditável como assume-se claramente o interesse dos seus amigos. Se isso fosse feito no governo do PT, tinha uma manifestação agora acontecendo em praça pública, tirando selfie com um policial militar, porque, diga-se de passagem, a Dilma nunca mandou bater em ninguém. Talvez até esteja aí um erro dela, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos analisar agora, quadro a quadro, dos ministros do governo, tá? Da fala dos ministros do governo. E eu vou começar obviamente, vou começar pelo meu, né? Pelo meu, deixa eu só ver aqui. Eu vou começar pelo meu aqui, meu assunto que eu mais gosto, que é a educação, que é a minha área de atuação. Van Traub. Primeiro que o Van Traub não tem condição nenhuma de ser ministro de qualquer coisa. O Van Traub não tem condição de ser nada. Numa escola, o Van Traub não podia abrir a porta da escola, que ele abriria errado. E olha que o porteiro é, sem sombra de dúvidas, das melhores profissões de um colégio. Pode perguntar a qualquer aluno que ele é o cara mais odiado, o cara mais amado de qualquer momento. O Van Traub não tem condição de fazer comida num colégio. O Van Traub não tem condição de pegar uma roçadeira e limpar em torno da quadra. Estou lembrando aqui do Antônio Fernandes, onde eu estudei e terminei meu 2º grau. O Van Traub não tem... Van Traub em uma porta, eu sou mais a porta porque a porta abre e fecha. Van Traub é uma desgraça, não tem literatura suficiente, não tem intelectualidade suficiente, não tem condição política para estar onde está. Não existe nenhum país que queira ser levado a sério tendo um ministro da educação doente e inapto como Van Traub. E aí, as frases do Van Traub são muito interessantes e ao mesmo tempo muito perigosas. E nós precisamos lembrar de cada uma delas.
Primeiro ele fala sobre sua tristeza e sua emoção e sua revolta no governo, onde ele vê vários ministros sendo elogiados e que não estão comprando a briga do presidente. O presidente que levou uma facada, não, mas ele também leva facadas todos os dias, que ele é o único ministro com problemas na comissão de ética interna e perere, perere, mas ele quer, por ele prende todos os vagabundos. Eu vou botar aqui, ó, eu vou ler para vocês. Peraí. Ó, deixa eu ver aqui. Eu, por mim, botava... Oh, caramba, de computador ruim, meu Deus. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. E aí ele vira, porque ao lado daquela sala, tá ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, mais para trás é o STF. Ele vira e aponta. O ministro da Educação está dizendo que quer prender o Supremo Tribunal Federal. E nem alega motivos. E você não vê por parte do presidente e nem de nenhum outro ministro ou integrante daquela sala do capeta, você não vê ninguém dando uma bronca nele. Pelo contrário, na medida que o presidente se cala diante de uma fala absurda dessa, ele está corroborando. Ele precisa também sofrer sanções jurídicas criminais diante disso. É inacreditável que o ministro da Educação se refira a uma instituição democrática, no sentido do que faz parte do Estado Democrático, uma instituição do Estado Democrático dessa maneira. Então nós vamos prender agora o juiz do STF por causa de quê, Weintraub? Porque ele roubou 10 milhões de reais de algum lugar. Tá, tem provas? Não, não tenho. Não, porque naquele momento aquela fala está dizendo que ele prenderia porque o juiz do STF não concorda com ele e ele não concorda com o juiz do STF. Ou seja, é aquela coisa básica. Eu vou começar a prender juízes e pessoas que não concordam comigo ou passar pano pra gente que agride jornalista porque esses jornalistas estão falando coisas que eu não concordo. Estão defendendo são ações ridículas e extremistas e extremadas para que sejam ofendidos, presos e machucados aqueles que não se alinham com o governo. Opa, peraí. O que está faltando então? Porque o presidente já está dizendo que ele tem um poder paralelo de informações. Daqui a pouco ele tem um poder de polícia paralelo. Que somado com as vontades paralelas de seus ministros, vai começar a prender e matar aqueles que não concordam com o governo. Que merda é essa? Você não consegue entender o tamanho do perigo que essas declarações são dadas. Outra coisa que ele fala. Deixa eu ver aqui. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Está se referindo ao Partido Comunista. Foi aquele trecho que foi cortado, né? Com referência às outras nações. Paraguai, parece, se não me engano. Partido Comunista Chinês, né? Se frente à China, dizendo que odeia o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio o povo cigano. Só tem um povo nesse país. Quer, não quer, sai de ré. Acho até que ele fala vai de reto, uma coisa assim. É povo brasileiro, só tem um povo. E é interessantíssimo, mas para isso acontecer tem que ter entendimento de história. Não é achismo de WhatsApp. Porque agora nós começamos a ter um fenômeno histórico no Brasil, que é a galera que não entendia de política, porque não queria participar da vida política de sua cidade, da vida política de seu estado, da vida política de seu país, da vida política de sua comunidade, começaram a virar analista político. Não gostavam de política, dormiam na aula de história, não queriam conversar sobre política. Se alguém falava de política na mesa, esse assunto é chato. Aí agora decidiram virar analistas políticos. São entendidos de política, não são entendidos de política porcaria nenhuma. Porque se você lembrar de uma história, de um período da história do mundo, com esse discurso espetacular de só existe um povo, Terceiro Reich. Olha na história, não precisa ir muito longe não, vai olhar o nazismo. Quem foi que usou essa mesma prerrogativa de discurso que só existe um povo? Dá uma olhada. Mas para poder ter essa observação, precisa entender história. Para entender história, precisa ler. Para ler, precisa procurar fontes. Não pode ficar esperando que a tia do WhatsApp, que não sabe a diferença entre habeas corpus e corpus Christi, te encha de informações, porra. Aí, quando não entende merda nenhuma das coisas, começa a compartilhar negócio de caixão vazio, que a cloroquina funciona, mamadeira de piroca.
E começa a achar que isso é informação. Enquanto isso, a porcaria do governo está deixando claro, não está escondendo de ninguém não. Poder paralelo de informações. Tem que prender STF e todo mundo que não concorda com eles. Só tem o povo. Eu odeio termos povos indígenas. Um ministro da educação que não entende o real significado da palavra, do termo povos indígenas, é um imbecil. O imbecil, o ministro do governo do então imbecil candidato, que foi chamar negros, foi comparar negros, lá na palestra que ele deu lá no Clube Judaico, de arroba. Você pesa mais a comparação com gado. Gado é quem segue ele. Gado é quem não faz o mínimo de pensamento crítico, de senso crítico diante de palavras tão abertas. Eles não estão escondendo o que estão fazendo. Eles não estão escondendo de fato o que estão pensando. Vamos sair do Van Traub, que é um imbecil. Vamos para outro imbecil. Do lado do Van Traub tinha o Tais e tinha o Salles. O Tais, eu vou falar sobre ele ainda, vou morrer um pouco. O Salles, para quem não sabe, o Ricardo Salles é o ministro do Meio Ambiente. Ministro réu! Foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, condenado por improbidade administrativa. Para ajudar garimpeiro. É safado. Esse governo que ganhou eleição com discurso moralista de que vou criar aqui técnicos, pessoas que têm moral para dizer que são pessoas, já botou logo dois ministros investigados. Réu. O Onyx Lorenzoni, que era chefe da Casa Civil, agora é outra coisa que eu não lembro, e esse Salles. E ainda botou também o Guedes, que é acusado de roubar fundo de pensão. Safado. Bandido. Esse então é bandido. E ele diz assim, eu vou tentar também achar aqui, porque aí eu gosto de achar o termo certo. Então, para isso, precisa ter esforço nosso aqui, enquanto temos esse momento de tranquilidade. Olha só, pelo amor de Deus, isso está de sacanagem. Eu não tinha lido esse detalhe. Olha só o que o cara fala. Nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa. Como se o país com 2.000 mortos com relação ao coronavírus, e hoje nós chegamos a menos de um mês, a um mês depois da reunião, né, 22, a 20 mil. 10 vezes mais. E por vários motivos, né? A gente pode daqui a pouco falar sobre isso. Tranquilidade, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento, simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços e dar de baseada a simplificação regula. É de regulatório que nós precisamos em todos os aspectos. É deixar a AGU, o André não tá aí, né? É deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. E aí ele começa a elencar as porradas que estão cantando. Eu vou finalizar a questão do Salles e vou ler o que a galera tá botando aqui, tá bom? Ele tá dizendo, para aproveitar o momento do coronavírus, onde a atenção da mídia e das pessoas está no aumento da doença, está no aumento da curva e na morte de milhares e milhares de pessoas, para tirar a regulamentação. E eu vou te falar o que significa essas regulamentações. Flexibilização ambiental, anistia de crimes ambientais, mudando regras ambientais, facilitação do garimpo, genocídio indígena. Porque uma das ações desse ministro durante o processo do coronavírus, e antes também, mas durante principalmente, é a anistia de multas. Nós estamos vivendo o pior momento da história do mundo, né? No mundo moderno, vamos dizer assim. Nós tivemos outras pandemias, onde em todos os lugares do mundo a oposição tem se unido com a situação. Argentina, que passou ainda agora por uma traumática vida eleitoral, os caras estão unidos em combate, e eles têm números muito melhores do que nós, inclusive de ações de combate ao coronavírus. No Brasil não tem condição, porque o governo não pensa em combate ao coronavírus. O governo pensa em aproveitar o momento em que o coronavírus aumenta seu pico e mata milhares de pessoas para ajudar a matar índio, ajudar a aumentar o garimpo ilegal, o desmatamento. Estamos vivendo, nos últimos 10 anos, o pior momento de desmatamento da história do nosso país. E vai chegar a 15 e vai chegar a 20 em meses. Em meses. Apesar de que a gente já sabe que o DiCaprio parou de tacar fogo na Amazônia, ele agora está de quarentena. Porque era ele que tacava fogo na Amazônia. A gente tem que imaginar que nós somos um país que chega a debater esse tipo de coisa. Porque no ano passado nós estávamos debatendo que o DiCaprio tacava fogo na Amazônia.
Nós estávamos tendo que defender que um vídeo que rolava na internet era de um navio venezuelano jogando óleo nas praias, que não era. É inacreditável o que nós estamos tendo que fazer para sobreviver. E esse ministro assume um crime ambiental, assume pior, passar pano, porque ele quer transformar em regramento legal os crimes ambientais que essas grandes empresas fazem, esses grandes latifundiários fazem. Tudo isso com o olhar tranquilo e ordem do presidente da República. E pior, ordem de 25%, 30% de um eleitorado que acha isso engraçado, acha isso legal. E eu é que tenho que mudar do país porque eu não estou satisfeito. Quer dizer, não é mais meu esse país. O país passou a ser de vocês. Vocês tomaram essa merda de assalto. Não tomaram, não. A gente toma de volta. Porque se vocês começarem a achar que eu vou armar as pessoas para poder lutar contra os governadores, tem tiro de volta do outro lado também. Vocês estão achando que só gente de direita, ou que nem sabe o significado de direito, sabe atirar? Que merda é essa? Como é que a gente deixa isso acontecer? A gente acha isso engraçado. A gente acha isso legal, porque pós a liberação do vídeo, a gente viu nas redes sociais e nas ruas aí um grupo de pessoas alteradíssimas elogiando um governo que deixa claro nesse vídeo que não tem condição de governar absolutamente nada. Não governa nem suas vidas. Basta olhar a vida da família do presidente da República. Uma presidente da República e família de bandidos, de amigos de miliciano, que representam tudo que tem de ruim no estado do Rio de Janeiro, que ajudam a aumentar a violência do Rio de Janeiro. Esse cara, enquanto deputado, em 28 anos foi autor de apenas 2 projetos. E não conseguia, nem com discurso a favor da Polícia Militar, levar benfeitorista à Polícia Militar. A Marielle, com 2 anos de legislatura no Rio de Janeiro, conseguiu mais projetos voltar à Polícia Militar do que ele em 28 anos no governo federal. Meu Deus! Esses caras estão falando de assaltar gente de verdade. Estão falando de matar povos indígenas. Estão falando de garimpo ilegal. Estão falando de prender porque não concordam com eles. Estão falando de aparelhamento paralelo, né? de rede de informações paralelas. Essa gente foi eleita pela milícia. Meu Deus do céu! E a gente está achando graça. Porque quem acha graça disso é bandido. Quem acha graça disso não está percebendo, porque lá na frente, quando... Hoje é contra um processo de um mito esquerda que nem existe. Esse comunismo historicamente não existe no Brasil. Não fomos um país comunista, marxista, leninista. Antes fosse. Porque essas merdas não estariam falando essas merdas. Não existe isso. Não tem literatura que explique isso. Porra, e a gente bate palma. A gente não. Que graças a Deus eu não bato palma. Essa merda não tenho culpa. Tenho culpa de outras merdas que eu já fiz na minha vida, mas essa aí não. Eu não fico botando merda na vida dos outros. Porque quando batem palma para esse tipo de atitude, vocês não estão piorando a vida de vocês, meus queridos. Estão piorando as nossas vidas. Quando você fica defendendo, tem que botar cloroquina no protocolo de atendimento e aquele discurso esfarrapado, mas aí você pode não querer ter cloroquina. Você pode escolher. Você quer que o cara lá do Campo Verde, Partido Férez, que não tem estudo, decida se ele quer ou não cloroquina. Quando eu vou ao médico, eu tenho 2 diplomas, eu vou ao médico, eu não sou médico, porra. Eu não sou médico. Eu espero o quê? Eu espero que o médico me trate com aquilo que cientificamente é comprovado a eficácia. Eu vou lá, compro remédio, ou tomo remédio através da UPA, porque não tem plano de saúde, não. Meu plano é não ficar doente. Hoje meu plano é não ficar doente. Eu e milhões de pessoas. Agora, como é que eu vou querer que a cloroquina vire um protocolo quase que obrigatório, podendo escolher ou não? Eu não entendo de remédio. Eu espero que o médico formado, correto, esteja utilizando de ferramentas e técnicas comprovadas cientificamente. Pô. É isso que eu espero, mesmo que eu não entenda o que significa aquelas palavras, aquelas substâncias e nem a letra na receita. As pessoas não entendem nem a letra da receita. A gente confia que aquele cara que carimbou ali é de fato um médico e me receitou algo que cientificamente vai resolver meu problema. Que foi comprovado. É isso que a gente confia. Então eu não posso querer que vire protocolo uma coisa que não tem eficácia comprovada de ninguém. E nem querer que o cara tenha condição de saber, não, isso aí eu não quero, porque cientificamente não foi comprovada a eficácia, eu não quero tomar esse remédio. Tu acha que essas pessoas vão saber de fato isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Eu vou passar pro Guedes, mas antes eu vou ler. Aqui, Lauro Duarte, tudo bem, Lauro? Tamo junto. João Carlos, fala, Samuel, é a grande verdade, os poderes estão limpando as nádegas na bandeira nacional. Forte abraço, João da Muleta. Grande João. Alexandre Coutinho, vou assinar aqui para esse pessoal, parceiraço. Alexandre, Cristiane Pena Forte. Tudo bem, Cristiane? Abraço pro Odilon também. Leonardo, Rodrigo tá rindo aqui, né, Rodrigo? Fica rindo não, Rodrigo. Denise Alves, também Denise. Miquéias, inacreditável. Rômulo, uma reunião em meio à corona, não foi nem falar do assunto, vou citar sobre isso. Elaide, rindo, esse governo é uma vergonha, eu tô contigo, Elaide. Miquéias, e é tudo em nome de Deus. Roseli tá assistindo, um abraço, Roseli. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguém aqui. O William assistindo. Nayanal vai falar parabéns. O Edson diz que não está satisfeito, vai para Venezuela. Eu acho que o Edson está me avacalhando, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Guedes. Paulo Guedes, ministro da Economia, conhecido durante a eleição como ministro do posto Ipiranga, cara que saberia tudo de economia. Eu não preciso saber de economia, tá ok? No tocante à economia, é o Paulo Guedes. Paulo Guedes foi nomeado, foi colocado no governo como super-ministro, alguém que resolveria os problemas da economia brasileira com essa pauta ridícula liberal. Que não é nem uma pauta liberal, é uma vergonha até para os liberais isso. E eu não sou liberal, mas é uma vergonha até para os liberais a pauta do Guedes. Mas tudo bem. Quem leu sobre liberal, economia liberal, sabe o que eu estou falando. Quem não leu vai ficar chamando a Suécia de comunista. Vai chamar a social-democracia de comunista. Mas aí é um imbecil. É melhor nem participar do debate, porque não dá para falar pra gente burra. Porque falar pra gente burra é uma merda. Porque você fala sozinho. Fala pra gente burra. O cara não entende o que tá falando. Eu vou perder meu tempo com gente burra. Não adianta. E aí o Paulo Guedes falou 3 pontos que eu quero chamar a atenção. Uma questão dele da privatização do Banco do Brasil. Né? Ele tá puto, quer privatizar o Banco do Brasil. Isso já vem se falando já faz bastante tempo. Isso já era alvo de discussão durante a eleição, é bom lembrar disso. E aí o Bolsonaro, para não perder esses votos, deu uma retraída. Voltou a falar sobre isso. E nem o próprio Bolsonaro é muito a favor, não. Vou te enganar, não. E eu tenho dificuldades com um governo com tanto militar ficar falando de privatização. Porque eu não sabia, eu sempre entendi que militar não era entreguista. Mas no Brasil tudo sai da curva, né? E aí fala de não salvar as pequenas empresas. Eu vou ver se eu acho aqui o termo exato que ele citou. Peraí. Aqui. Ele diz assim, ó. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Aí eu quero dar um recado nesse fato do Guedes dizer que não vai salvar as pequenas empresas. Quero dar um recado a você, bolsomínio, eleitor do Bolsonaro, que se diz empreendedor, homem de classe média, quando de fato não emprega nem a mulher, nem o filho. É um empreendedor sem empreendimento. Você fez merda. Você se sentiu acima. Você ganhou muito dinheiro durante outros governos. Os governos você dizia que era comunista. Né? Sobretudo o primeiro, segundo governo do Lula. O governo da Dilma, primeiro mandato mais ou menos, segundo ano foi uma tragédia, ele sabe como é que foi. E aí o cara se sente empreendedor, empresário. Você não é empresário não, filho. Você tem duas... como diz algumas pessoas, você empreendedor não é nem gente. Você é só um mendigo bem-sucedido. No Brasil, é claro que as pequenas empresas são que movem a economia. É óbvio. E é óbvio também que o governo deveria ter planos de ações para salvar você. Mas o governo não vai salvar você não, amado. O governo vai atropelar você. Porque o interesse do governo é de salvar as grandes empresas. Os bancos foram salvos em menos de 2 dias. Com um trilhão do dinheiro dos bancos públicos. Pobre de direita, ele é um burro 2 vezes. Porque ele é pobre e defende aquele que o oprime. E passa a ser de direita porque não sabe a diferença entre nada. E em nome de Deus, eles vão atropelar você, pequeno empresário. Os grandes eles já salvaram. Sabe por quê? Porque os grandes foram aqueles que sentaram à mesa com eles nos acordos que fizeram com que ele vencesse a eleição. São os grandes que financiaram os impulsionamentos de rede social das fake news que você ajudou a espalhar dentro da sua empresa. Ou dentro da sua empresinha. Empresa importante. Empresas pequenas são importantes porque a sua grande maioria são as que definem o sucesso ou não desse país.
Eu tô vendo aqui o Rominho, na Casa de Pedra da Empatia, que aí que inclusive quem tiver condição, por favor, compre pedras, telhas, tudo lá no Rominho. Vai no merchandise aqui, que eu tomo um café lá de manhã lá e tinha que fazer uma troca. Pequeno comerciante, não é milionário não. Tem lá os funcionários dele, vidas de pessoas que dependem do trabalho para funcionar. Aí o governo vai salvar os grandes empresários. O Davan fala direto com o presidente, fala para poder salvar a obra que não foi embargada pelo IPHAN, mas que tem um sítio arqueológico que precisa ser estudado. Mas o presidente resolve pelo telefone, filho. Para vocês não. Para vocês, o governo não liga. Grande maioria, olha só, depois de mais de 30 dias, é que o governo federal sancionou um plano mínimo de salvação às pequenas empresas. Quando isso, de fato, foi votado há um mês atrás. Antes da reunião do dia 22. Esse governo não está preocupado com você. Mas você está preocupado em defendê-lo porque você é um idiota útil. Que vai para as redes sociais, municiado pelo que o gabinete do ódio e os robôs do Bolsonaro mandam, mas você vai fazer esse papelzinho ridículo, produtor rural de partido alferes, se comportando como um imbecil. Pré-candidato a prefeito. É pré-candidato de nada. Não sabe falar, não sabe botar ponto e vírgula. Fica defendendo aquilo que está atropelando ele. Vai procurar os grandes latifundiários se já não foram salvos. Vai procurar os grandes comerciantes se já não foram salvos. A gente que não se vire municipalmente, propondo aos governos municipais que se gaste dinheiro do orçamento dentro do município, com os comerciantes do município, buscando formas para que o servidor público receba em dia e que gaste dentro do comércio municipal, para que pessoas como o Rominho e outros pequenos comerciantes de suas respectivas cidades sobrevivam, comam. Vocês têm que decidir de que lado vocês vão ficar, seus bandidos. Gente que bate palma para esse tipo de atitude é bandido. Tem que levar uma coça um dia sim, outro dia também, para ver se aprende a virar gente. Fico aí gritando, falando alto. Aqui também fala alto, aqui também grita. E se tiver que defender a democracia, também defende. E não é defender a democracia porque é de esquerda, não. Não é defender a democracia porque eu odeio o Bolsonaro, não. É defender a democracia porque mesmo ela não sendo o ideal que eu queria que ela fosse, ainda é melhor do que nada. Porque eu não vou aceitar ministro da educação imbecil, que não sabe ler e escrever, dizer que vai prender ministro do STF, porque ele não concorda com ele. Hoje você bate palma para ele defender ministro do STF, amanhã ele prende você porque não concordou com ele, seu imbecil. Que tudo começa assim, eu não vou ligar porque tá prendendo o STF, porque eu acho o STF bandido. Quando eu falei com relação à questão das coercitivas do Lula, não é porque eu tô defendendo o Lula, não. É porque se começa com o Lula, amanhã vai ser comigo, amanhã vai ser contigo. Passam por cima juridicamente da lei. Ninguém respeita mais nada. E sim, o culpado é o STF, sim, que não garante a lei e a ordem do jeito que tem que ser feita. Olha, assim, não é isso que está escrito. A interpretação não é essa. Não vai acontecer, juiz de primeira instância. Volta pro seu cantinho e faz o que você tem que fazer. Aquilo que você é pago para fazer, sua estrelinha de merda. Tá aí. Virou ministro e agora tá criando essa confusão toda. Claro, entrou no governo de um bandido. O Moro não é um santo, ele aceitou entrar no governo desse bandido. Olha o Taixe, eu vou pular, olha o Taixe. Tava lá do lado, olha só que situação, né? O cara que, eu não concordo com muita coisa do Taixe, mas é um cara da rede privada, ganhou dinheiro. E ninguém tá dizendo que é contra ganhar dinheiro, não. Detalhamos isso lá na frente. Tava entre o Van Traub e o Ricardo Salles. Ô cacete, se tem um lugar ruim pra ficar na reunião é ali. Né? Podia ser da Damares também. O cara uma semana depois meteu o pé. Que ela foi a primeira reunião ministerial dele. Ele falou assim, caraca, que é isso? Isso aqui não faz sentido. Qual empresa funcionaria de verdade, ganhando dinheiro? Olha bem, estou sendo bem capitalista. Ganhando dinheiro com uma reunião daquela, com um líder daquele. Em lugar nenhum do mundo isso funciona. Vamos falar então agora do... Falando do Guedes, tá aí as merdas faladas, vamos falar agora sobre Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Ele fala sobre a questão da nova ordem mundial. Eu vou botar aqui, ó, gosto de fazer isso, que aí eu não cometo nenhuma injustiça. Vamos lá. Eu tô cada vez mais convencido, diz Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade, olha isso, de se sentar
na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Vocês já tiveram a oportunidade de ver Afterlife? Que é uma série da Netflix, tem 2 temporadas, e ele fala uma coisa interessantíssima. Quando ele vê uma coisa sem sentido, ele diz: puta merda, nova ordem mundial. Nova ordem mundial de quê? O Brasil vai sentar à mesa de 4, 5 países sobre o quê? Os 4, 5 países que mais mataram gente? Ah, entendi. Nós vamos sentar à mesa dos 4, 5 países mais inaptos no combate ao coronavírus. Agora eu entendi. O Ernesto Araújo, com um momento de sabedoria, destaca o Brasil entre aqueles países que decidiram negar a ciência e não combater o coronavírus como deveria ser feito. Realmente, nós estamos entre os 4, 5 e podemos sentar na mesa dos imbecis. Temos lugar. Outro dia, na conversa com o presidente, com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus, do pré quanto pós, Segunda Guerra no pré. Eu acho que é verdade. E assim como houve um Conselho de Segurança, ele não entendeu o que o ministro da Índia disse. Putz, grilo. O ministro da Índia não estava dizendo que 4, 5 países vão redefinir a ordem mundial. Estão dizendo que o mundo não vai ser mais o mesmo. Assim como não foi mais o mesmo pós-Segunda Guerra. Ele não entendeu o que o ministro estava falando. Provavelmente com alguém traduzindo. Porque aquele bosta não sabe falar outra língua direito, não sabe nem falar português, imagine o inglês. Ele não entendeu o que o ministro da Índia disse, o primeiro-ministro da Índia disse. O primeiro da Índia não disse que o Brasil vai sobressair no processo. Ele disse apenas que o mundo não vai voltar a mais ser o mesmo, assim como não foi no pós-Segunda Guerra Mundial. E não foi mesmo. Não foi mesmo. Tá até desânimo, cara. Ele diz que o ministro diz que sobre o Conselho de Segurança, que o Brasil vai influenciar, que agora temos condição de influenciar. Eu até queria, aqui ó, ele diz assim, ó, vai haver uma espécie de novo Conselho de Segurança, e nós temos dessa vez a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade que o Brasil influenciar. O Brasil não influencia mais nada. Nós somos a piada no exterior de fato. Nós somos basta olhar, tenha o bolsominion imbecil, a curiosidade de abrir a internet, de pesquisar algo além daqueles sites que não existem e que a sua tia e sua mãe, que nunca entenderam nada de livro nenhum, decidiram te mandar, vai ler, nem que seja usando o tradutor, o que os jornais de fora falam da gente. Nós somos piada. O presidente da República é considerado, lá fora, como o pior presidente durante o processo de combate ao coronavírus. O Brasil é considerado o centro da pandemia mundial agora. E pior, hoje, pouco antes de entrar aqui ao vivo a vocês, os Estados Unidos estão praticamente fechando os voos para com o Brasil. Porque nós somos um perigo. Nós somos nós somos o centro da pandemia e não temos combate ao coronavírus nenhum. Estão cagando e andando pro processo. Sei que relações exteriores é essa que o Brasil tem. Sou tão amigo dos Estados Unidos, tão amigo dos Estados Unidos, tão amigo dos Estados Unidos. Um dia desses, os Estados Unidos chegou e disse, olha, o presidente, numa coletiva com o governador de outro estado, dele lá próprio, disse, vou fechar isso aí. O governador falou, vou fechar os voos, só avisa, tá? Presidente da República dos Estados Unidos, muito amigo, que diz que são aliados. O cara não diz assim, peraí, não é assim, vamos pensar. Não. Avisa se vai fechar, porque a gente fecha, dane-se. Sei que relações é essa? Relação de subserviência. O Brasil, que sempre foi respeitado com sua política externa nos últimos 15, 20 anos, talvez um pouco menos, que andava na roda daqueles que de fato produziam e pensavam o mundo. Hoje o Brasil, em matéria de relações exteriores, é uma piada. É a cara desse governo, não propõe nada, não tem influência nenhuma, não tem relevância alguma nos debates. Nós somos piada. Vamos falar de Damares Alves, a ministra evangélica, representando os povos evangélicos. O Antraub tem horror aos termos povos indígenas. Eu tenho horror ao termo povo evangélico. Estou falando que muito abertamente. Porque, primeiro, que eu não me considero evangélico, eu considero protestante. Segundo, que o povo evangélico decidiu entrar por uma seara absurda, que é de aceitar tudo aquilo que a Bíblia não ensina, simplesmente para manter a manutenção de poder da igreja, nas cidades, nos estados e a nível nacional. Aí o pastor Everaldo que não me deixa mentir. Bandido.
Vamos lá. Ela fala sobre povos quilombolas. Ó, eles estão nascendo lá. Eu vou abrir aqui, peraí. Só um minutinho. Ó, a questão, os nossos quilômetros estão crescendo. E os meninos estão nascendo nos quilômetros e seus valores estão lá. Ela está defendendo que as crianças quilombolas não nasçam nos quilombos. Pior, ela está defendendo que não existam mais os valores que são discutidos e passados de pai para filho nos quilombolas. Nós ouvimos o ministro da Educação dizendo um pouco antes que ele odeia povos indígenas, desculpa. E agora, a outra fala contra os povos quilombolas e contra seus valores. Contra sua identidade. Quando ela fala valores, ela está se referindo à sua identidade enquanto povo quilombola. Que não quer dizer que não seja uma identidade brasileira. Apesar de estar sempre à margem da sociedade. Olha bem, o ministro da Educação é contra os povos indígenas. A ministra do Demônio A4, da Cidadania, é contra os povos quilombolas. E durante a fala da ministra, que não é muito grande, em que ela é inclusive interrompida algumas vezes, é uma mulher falando, num governo machista, em que o presidente disse que teve 4 filhos, quando ele deu uma fraquejada, nasceu uma menina. Você vai esperar o quê? Que Tereza Cristina e Damares falem muito? Que Regina Duarte sobrevive? Primeiro que a Regina Duarte é maluca também, não vou ficar fazendo defesa da Regina Duarte não, que eu não tenho condição psicológica para fazer esse tipo de coisa. Interrompida e depois vira chacota, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Ela fala contra os povos quilombolas. Cara, isso é sério demais. Não pela questão só dos povos quilombolas, que já é sério, mas pela maneira como eles tratam o que eles entendem que é diferente. Pela maneira como eles protocolam de critério com relação ao que eles falam, aquilo que eles não acreditam. Contra aquilo que eles não acreditam. Isso é sério. Isso é sério demais. Vocês não conseguem imaginar o tamanho dessa seriedade. Alguns de vocês, que eu não vou botar todo mundo na fala comum dos imbecis, não, pelo amor de Deus. E aí ela diz mais, ó, é quando eu falo valores, ministro. Eu quero dizer para o senhor, nós temos com quase 80 mil idosos em abrigos no Brasil. Aí ela continua. Eu me surpreendi com números, nós estamos quase... Aí eu não sei dizer, se alguém puder me falar aqui, a quem ela está se referindo, porque ela fala com o ministro. Ela diz assim, ó, então, tudo que tem que vir para esse pacote, nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas. Aí lá embaixo ela fala assim, ó, o seu ministério está lotado de feminista, que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Ela tá eu não sei, eu não consegui identificar no vídeo, e não consegui identificar na transcrição, até porque a transcrição ela é escrita, obviamente, né, você não visualiza o processo, no vídeo sim, mas a quem ela está se referindo? É o Sérgio Moro? Porque eu também tenho a impressão de que essa reunião foi toda montada para bater no Moro. Lembrando que eu não estou defendendo o Moro, pelo amor de Deus. Tá? E aí ela fala, nós somos pró-vida, um governo pró-família. Governo pró-família fala palavrão pra caramba. O governo da igreja evangélica fala palavrão, mas meu Deus do céu. Não estou aqui criticando quem fala palavrão. Não é esse o meu papel. E nem tenho esse objetivo, essa intenção. Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Mas para quem vive de demagogia, não pode apoiar esse tipo de coisa. Quem vive de demagogia não pode apoiar esse tipo de coisa. Quem fica por aí pregando contra as outras pessoas não pode aceitar esse tipo de coisa. Ué, não pode se comportar como um hipócrita, que são. Aí ela termina falando sobre a prisão de prefeitos e governadores. Mais uma vez, um ministro do Estado fala de prisão daqueles que, inclusive, estão tomando atitudes. Você pode discutir se são certas ou não, mas tomam atitudes dentro do regulamento legal, baseado pelo que o STF diz. Ou seja, a Suprema Corte Brasileira. Então não há uma discussão legal sobre esse assunto. Damares fala ainda mais. Ela diz que nesse último momento, eu vou ver se aqui eu acho aqui, ó. Maior violação. Ó, ela diz o seguinte, ó. Nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. Deixa eu ver se alguém mais tá falando. Gente, manda mensagem aí, tamo aí. A pandemia vai passar. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil. Vou repetir. A ministra da Cidadania da Mulher, tem vários subtópicos no ministério dela, diz o seguinte, que a maior violação de direitos humanos da história do Brasil, né, dos últimos 30 anos, está acontecendo nesse momento. Essa mulher é maluca. Parece que ela não viveu em lugar nenhum nos últimos 30 anos.
Quer conhecer as maiores violações de direitos humanos na história desse país ou dos últimos 30 anos? Vai em uma favela. Vai numa favela. Janeiro do ano passado, eu não lembro exatamente qual foi, mas a polícia entrou e massacrou. E disse que era bandido, depois já reconheceu que não era mais bandido. O menino João Pedro foi morto dentro de casa por um aparato do Estado que entrou atirando na casa dele. Ano passado teve um garoto que foi morto na janela de casa. A maior violação dos últimos 30 anos. Essa mulher não lembrou nem sequer da Vale do Rio Doce em Brumadinho, né? Juntando as duas tragédias, em torno de 500 pessoas que morreram, um pouco mais. E a maior tragédia de violação de direitos humanos dos últimos 30 anos é um bolsominion imbecil que durante a quarentena, que tem um decreto autorizado dizendo que ele não pode estar naquela praça, ele quer ir e não quer que aconteça nada. Ele descumpre a merda da lei. Ué, bandido bom não é bandido morto? E quem é o bandido? É aquele que se coloca contra a lei. Contra o regulamento legal. Agora, se você tem um decreto dizendo que você não pode estar naquela praça, não pode estar naquela praia, e você insiste em ficar, você quer o quê? Você quer que a força policial te tire de lá da maneira que tem que ser tirado. Não precisa atirar, não precisa matar. Mas vai tirar dentro dos meios não letais. Ué, o cara que infringe uma regra não vira bandido? O bandido bom não era bandido morto? Que papo é esse? Arranca de lá, ué. Ah, porque o senhor foi preso na praia e ele xingou um policial militar, dizendo que ele era da aeronáutica. Eu vi esse vídeo. A mulher ficou gritando dentro da praça, as pessoas com educação dizendo pra ela, sai daí, não faz isso. A outra ficou passeando na praia no Rio, gritando com todo mundo, xingando, chamou a policial de vagabunda. E não quer ser preso. Ué, por que eu posso ser preso se eu infringir as regras? Ah, porque eu não apoio esse governo bandido. Esse governo de gente hipócrita, de gente seletiva. Isso é governo de gente seletiva. Esse governo defendido por vocês são safados seletistas. Porque dependendo de quem for, é bandido, tem que morrer. Se for filho de vocês, é desvio de caráter. Se infringir o decreto que está legalmente colocado, meu querido, é prisão. Ué, esqueci, pode prender o STF, os governadores e prefeitos, porque nós não gostamos deles. Aí tem um recado, claro, obviamente, não tenho nenhuma intenção de que isso chegue até os prefeitos, mas tem um monte de prefeito aí que ficou tirando e tira até hoje foto com filho de presidente, que é senador da República, ou com presidente, usando palavrinha, buscando o voto dos bolsominions. Eles falaram de vocês ontem. Quero lembrar aqui, prefeitos de cidades pequenas que nós temos acesso, que nós conversamos sobre política de maneira diária, que fica puxando o saco de filho de presidente, puxando o saco de presidente da República, mas que está combatendo o coronavírus da maneira que tem que ser, e eu concordo com isso, não vou ficar aqui criticando, porque está fazendo certo. O governo, presidente chamou você nessa reunião de tudo que é nome. Meia pataca, bostas. Eu quero deixar bem claro que com relação ao João Dória e ao Witzel, apesar de concordar com algumas atitudes deles ao combate ao coronavírus, chamar o Dória, o Witzel, ou até mesmo o Bolsonaro de bosta e estrume é redundante, não passa a ser crime, porque é quase com reconhecimento legal. São mesmo. Inclusive os dois foram eleitos na rebarba do senhor Bolsonaro. Foram eleitos, inclusive, com a autorização do senhor Bolsonaro de usar seus nomes e suas imagens. É tudo farinha do mesmo saco. E não é porque agora os dois decidiram também, politicamente, mas por outros motivos também, eu não discordo, descolarem um pouco do Bolsonaro, até porque ter o bolsonarismo na sua cola é uma bosta, é uma merda, mas não é porque eles que são inocentes, não. É interessante que durante a fala da Damares, eu percebi no vídeo uma coisa e depois na transcrição eu procurei e achei aqui. Quando a Damares fala, depois passa para o ministro do turismo, aquele das rachadinhas, das laranjas mulheres candidatas em Minas Gerais, lembra dele? Do PSL de Minas? É ele mesmo, ele é ministro do turismo, bandido, sendo investigado. Mais um ministro do governo Bolsonaro investigado. Para quem dizia que tinha moral, que não era corrupto, tá cheio de corrupto em volta. Bandido. Bandido. Pai de bandido, casado com uma mulher cheia de bandido na família, e depois quer ficar criticando os outros. O ministro vai falar sobre cassinos, ministro Marcelo. E aí, quando ele fala de cassinos, a Damares pula e diz, olha, pacto com o diabo.
E aí ela vira uma piada durante o debate naquela reunião. Ao ponto do Heleno, vice-presidente, né, falar algumas coisas meio entendíveis. E ele diz assim, olha, tem que... Fala, Natália. Tem que levar ela para uma roleta. E aí depois ela tenta explicar, não é bem isso, tem que separar as coisas. Damares, Igreja Evangélica do Brasil, povo que se diz evangélico, vocês defenderam um governo que trata a ministra que vocês dizem que indicaram como uma piada. Vocês são os imbecis úteis, que só servem para fazer a manutenção do poder, não só dos seus pastores, mas como também de um governo que se diz evangélico, mas nem se comporta minimamente como a Bíblia diz. Eu não vou ficar discutindo Bíblia com vocês, primeiro vocês têm que entender o que significa. Depois tem que ter conversão. Vocês pregam o ódio, o racismo, a intolerância, espalham mentiras mesmo sabendo que é mentira e não tem o menor pudor de não conferir as informações. O povo evangélico. O Van Traub diz que tem raiva da palavra povo indígena. Eu tenho ódio do termo povo evangélico. Vocês só fazem a manutenção dos poderes que são contra vocês próprios. Idiotas úteis. Tá aí, ó, a ministra que vocês dizem que é representante. Eu ouvi isso de um pastor um dia desse. Não, porque ela é representante da igreja evangélica. Ela é piada. Primeiro que ela é piada mesmo. Ela não tem preparo nenhum para estar ali. Segundo que ela é piada. Porque eles entendem que mulher é para ser piada. Nós estamos falando de um governo, de um presidente que disse que estupraria uma mulher. Não estupraria porque ela não merece, como se tivesse mulher que merecesse. Que ele teve 4 filhos, quando deu uma fraquejada nasceu uma menina. Um governo machista. Machista. Trata todas as mulheres do seu governo como uma piada. Mas ela é uma piada dobrada. Triplicada. Por ser mulher, no entendimento deles, não é no meu, tá? No entendimento deles. Uma piada por ser uma despreparada e uma piada por ser evangélica. Parabéns ao povo evangélico. Vocês são uma piada. Deviam ter responsabilidade política, social, porque vocês fazem parte de uma comunidade. Vocês têm que procurar qual é o papel dessa comunidade. O papel da igreja não é só pregar o evangelho. Claro que pode fazer isso. E não estou aqui de maneira alguma discutindo a liberdade religiosa de ninguém. De ninguém. Isso é inegável esse direito. Mas existe uma responsabilidade de vocês com a sociedade. O lugar de igreja não é na política. Não é à toa que tem um monte de pastor com grandes lideranças religiosas em suas comunidades locais, bairros, cidades, que colocam filhos em prefeitura e espaços políticos em busca da influência que esses pastores têm nas pessoas em troca de voto. Silas Malafaia é um bandido. Bandido vendedor de livro. Só isso. Enquanto o povo morre de fome, ele anda de jatinho e quer que você banque isso. Enquanto existem missionários em cada canto da África, passando por pão que o diabo amassou, ele anda de jatinho e quer que você na televisão banque ele. Mas enquanto isso, pede ao governo federal anistia de impostos, redução ou até mesmo subvenção. Igreja tem que pagar imposto. Igreja tem que pagar imposto. Mas igreja todas. Não estou falando só da evangélica. Todo mundo tem que pagar imposto. Taxa grande fortuna e taxa dos templos. Pronto. A gente já tem aí na casa de, 500 bilhões ou 1 trilhão para começar a brincar. Corta a subvenção de grandes empresas. Corta o teto de gasto. Então já temos algumas atitudes rápidas e fáceis que nós podemos atingir e viver até dezembro, janeiro, ajudando os informais e as pessoas ficarem em casa. Porque esta doença que está assolando o mundo, ela não tem cura. Nem a cloroquina. A única cura que se tem é o isolamento. Mas enquanto não se faz isso direito, a gente vai protelando os picos e matando milhares de pessoas. E a igreja evangélica é culpada por isso, porque ela está pregando o apoio a esses caras. Aqueles que não fazem isso, meu aplauso, minha consideração e o meu respeito. Aos pastores que não sucumbiram
não sucumbiram ao poder individual deles próprios, né? A ânsia do poder, a ânsia de uma liderança em nome da morte de pessoas, o meu parabéns. Aos pastores que não sucumbiram a um governo que se diz evangélico, mas que não se comporta minimamente como se diz o evangelho, meu respeito e meu parabéns. Aos pastores que não se venderam em nome de um discurso para encher a igreja a favor de um presidente bandido, meu parabéns. O restante, o meu repúdio, porque vivem da fé dos outros. Vivem somente disso, da fé das pessoas. E a esses são piores que o Bolsonaro. Piores, porque ele é fruto disso. De viver da fé das pessoas. Porque quando você pega um miserável que não sabe a diferença entre habeas corpus e corpus Christi e dá ele uma fake news para que ele se sinta representado, você é um bandido, vendedor da fé das pessoas. E quem concorda com isso tem que dar surra no bandido desse. E se não gostou também do que eu falei, dane-se. Assiste quem quer, compartilha quem quer, mas temos que ocupar o espaço da internet e não ficar deixando esses mentirosos que querem mudar a narrativa das coisas. Safados, bandidos, isso que são. O Taish, que eu já falei, mais perdido do que... ia falar aqui um termo feio, não vou falar não. É muito claro que aquela reunião, vou falar do Taish nisso, naquela reunião deveria estar falando de coronavírus, de combate ao coronavírus. Claro, também, de repente, sim, um plano de fortificação da economia, para o pós e durante o combate, não tem a menor dúvida disso. Mas quando você tem uma reunião durante um período histórico de uma pandemia, em que o ministro da Saúde já tinha sido trocado, acho que uma semana antes, 2 semanas antes, uma coisa assim. Queria ficar um mês, isso mesmo, 2 semanas antes. E o ministro da Saúde é o único que fala da pandemia, mesmo assim, rapidamente, e ninguém mais fala, a não ser para dizer, como ministro do Meio Ambiente, aproveita a pandemia para a gente passar um monte de lei contra o meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente falou isso. Devia ser preso. Aquilo é desvio de função. Tá? É um absurdo. A gente explica por que nós estamos com 20 mil casos. 20 mil casos não, 20 mil, mais de 22 mil mortes. Nós já somos o segundo país do mundo com mais casos. O governo, ao invés de se preocupar em comprar testes suficientes para todo mundo, para abastecer os municípios e estados, desocupar leitos de hospitais federais que estão ocupados, fazer com que respiradores cheguem nos lugares que têm que chegar e ajudar economicamente os estados e municípios para que aquelas pessoas, os informais, sobretudo os mais pobres, tenham condições de ficar em casa comendo, o governo estava preocupado em salvar os filhos do presidente. Essa reunião era para a sobrevivência do governo e não para salvar o país. O presidente é um inapto, não tem condição de governar, é um bandido, é um cara que defende o fechamento de instituições do Estado Democrático, como o STF, é a favor de AI-5, discursa em manifestações que pedem isso. O coronavírus foi o menor dos temas dessa reunião, mesmo diante da pandemia. O mundo nos olha atravessado, porque nós não temos condição nem de controlar a merda que estamos vivendo. E para terminar, a transcrição está na internet. Antes de dizer o que eu estou falando é mentira, vai para a internet pesquisar. Vai fazer alguma coisa. E se comporte dentro daquilo que deve se comportar. Vai para casa. Se as coisas voltarem a abrir, como está anunciando para abrir, podem se preparar que é para abrir e para fechar daqui a um tempo de novo. Está gravado, depois vocês vão poder cobrar. Vão poder dizer que eu estou errado ou não. Eu vou ler aqui o que o Leandro falou. O Leandro disse assim, Samuel, eu que não sou de igreja nenhuma, penso que sobre dízimos e ofertas não deveriam incidir ofertas, da mesma forma que qualquer associação sem fins lucrativos também não. Eu acho que é errado a igreja com aqueles templos gigantescos serem isentos de IPTU, por exemplo. Não tem a menor dúvida, Leandro. Vou dar exemplos básicos de igreja, vou dar exemplos que eu conheço. Não vou ficar aqui falando de templos e igrejas que eu não conheço. A Universal, lá em Del Castilho. Falando do Rio, gente, pelo amor de Deus, não vou entrar em detalhes de outros estados que eu nem conheço de fato. Universal, Del Castilho. A Assembleia de Deus, lá do Silas, na Penha. O que é aquilo? Estou criticando o templo, não. Estou criticando que não paga IPTU, não é isso? É isso que o Leandro está dizendo? E não paga uma taxa de imposto. Vai à Igreja Nova Vida de Itatiaia, aqui em Caxias. Tem que pagar, meu irmão. Tem que pagar. Não é à toa que não paga, eles vivem... Olha só, as igrejas são aqui da Baixada, mas vivem nas suas benesses e seus condomínios da Barra da Tijuca.
Senhoras e senhores, eu falei que ia destrinchar, obviamente ver quem quer, compartilha quem quer, mas nós temos a obrigação de ocupar os espaços que esses caras estão ocupando com mentiras. Nós destrinchamos aqui em detalhes as falas dos ministros, conversando com as pessoas, ocupando esse espaço e, claro, deixando aberto para que as pessoas possam falar o que pensam, criticando ou elogiando. Não importa, essa não é a questão. Ela pode acontecer ou pode não acontecer. Eu não me importo com a questão de número de pessoas. Gostei muito do número que nós tivemos hoje para um domingo às 16 horas. Mas pensei que fazer isso na segunda ou na terça, nós perderíamos o time da reunião do vídeo liberado na sexta-feira. Vamos tentar voltar a fazer a questão do Facebook. Estou olhando aqui que parece que voltou essa questão de usar duas ferramentas no Facebook. Ou não é para todo mundo. Vamos estudar isso em detalhes. Esse vídeo vai ser baixado, como diz a minha filha, abaixado. Nós vamos botar no YouTube para que todo mundo possa ver. Destrinchamos em detalhes e comprovadamente o que cada um falou e seus objetivos. Ficou muito claro que o presidente da República estava se referindo à Polícia Federal nas mudanças, tanto que, assim que o Moro saiu, fez todas as mudanças que ele falou que iria fazer. E que o Moro falou que ele faria. Ele disse que era com relação ao GSI, mas nós já provamos que não era, tanto que 2 semanas antes ele também já tinha feito mudanças. E ele disse que tinha dificuldade de fazer mudanças, tanto que ele colocou até o coronel, o general Laranja lá promovido. Nós provamos claramente pelas falas, e sem cortes, como alguns dizem que acontece, porque está aqui toda a transcrição, você pode olhar, que você pode ver com muita tranquilidade que é exatamente isso. E também provamos, com cada fala, especificamente cada ministro aqui citado, a sua falta de preparo. Ministro do Meio Ambiente querendo se aproveitar do coronavírus para poder passar pautas antiambientais. A ministra Damares querendo prender o governador e prefeito. O ministro da Educação dizendo que tem que prender quem ele não concorda. Nós provamos no vídeo tudo. Vai ficar aqui publicado no perfil e vai estar no YouTube a partir de amanhã. E você pode, com o maior prazer, compartilhar e espalhar. Aqueles que chegaram agora com o meu amigo Evandro, vou aqui acenar, mandar um abração para o Evandro Fernandes, pode olhar depois a live inteira, irmão. Vai ser um prazer imenso sua opinião e sua participação, mesmo que depois que não esteja ao vivo, nós vamos compartilhar aqui. Tá legal? Ficamos por aqui, provando claramente pontos por pontos. Destrinchando não é uma coisa fácil de se fazer, ele é demorado, mas nós conseguimos fazer. Vou até olhar aqui o WhatsApp se tem alguma mensagem. Tá aqui, se tem alguma novidade também, né? Tá aqui o Felipe mandando um abraço. Algumas pessoas mandaram, algumas perguntas já foram respondidas. Beleza, gente. Tá aqui resenha sexta-feira. Gente, um grande forte abraço a todos. Na segunda-feira eu vou para o Instagram para conversar com o Guilherme Galvão, professor e mestre em História. E é um cara espetacular. Vamos falar um pouco mais sobre a questão política disso tudo que nós estamos vivendo. Ele é bom demais. Vai ser muito legal compartilhar com ele esse vídeo e essa oportunidade. Evandro, obrigado por estar assistindo. E amanhã você vê completo. Vai ser um prazer imenso ter sua opinião, seu comentário aqui, tá bom? Gente, um abraço a vocês. Vamos que vamos. E a gente volta no Instagram amanhã, na segunda-feira. E no final de semana voltamos para o Facebook. Vamos fazer mais lives no Facebook durante a semana. Grande forte abraço.